Oi, gente, tudo bem? Nessa aula de hoje eu queria conversar com vocês sobre arcos, tá? E a gente, como o Fred comentou também em outras aulas, os princípios da animação eles são integrados uns aos outros. É complicado você simplesmente tirar um princípio para falar de outro. Então, assim, como didática, ferramenta didática, a gente separa, mas ao fazer um exercício de animação, a gente vai perceber que mais de um princípio vai estar lá, né? Então, se você coloca uma bolinha pulando, você vai trabalhar, por exemplo, na técnica do pose to pose, que é um princípio. Ao mesmo tempo, você vai trabalhar com tempo e espaço. E ao mesmo tempo, você vai trabalhar com aceleração e desaceleração. Então, uma bola pulando verticalmente já tem aí 5 princípios, tá? Outra coisa que é importante falar com relação aos princípios, porque muita gente diz assim, os princípios da animação foram criados pelos estúdios Disney, ou foram, né, relacionados pelo Frank Thomas e pelo Ollie Johnston no livro The Illusion of Life, e de fato estão lá relacionados, e os estúdios Disney também, na verdade, eles têm uma responsabilidade em relação a isso, em relação a não a criação, mas a compilação desses princípios e difusão deles, tá? Porque imagina, você tem, né, no início do século, vamos lá, né, o Walt Disney é de 1901, né? Então, Steamboat Willie, que é a segunda aparição do Mickey, é de 1928, se eu não me engano. Gato Félix é de 1919. Então, assim, você tem uma série de questões relacionadas a como o animador observa o mundo e como ele percebe certos elementos. Então, por exemplo, se percebe que quando você anda, você faz movimentos em arcos, movimentos sinuosos. E se você for, por exemplo, sair da animação e ir para outros lugares de pensamento do corpo e do movimento, por exemplo, o Laban, que vai, né, tem um estudo muito preciso sobre isso, também vai falar dos movimentos, né, ondulatórios do corpo. Tá? Então falar que os estúdios Disney criaram os princípios, né, é um pouco delicado. Mas de fato, eles consolidaram isso, eles compilaram, pô, essa galera tá fazendo isso, essa galera já percebeu que se eu encolher e esticar, eu evidencio mais o movimento, e por aí vai, né? Então eles acabam compilando isso e a gente muitas vezes acaba, né, dando o crédito exclusivamente ao Disney, né? Então só pra gente pensar. E aí, nesse sentido, o que é importante? O importante é a gente observar a natureza. O próprio Edward Muybridge, né, que eu vou até botar aqui, ele tem um livro, tem alguns livros, né, sobre estudo de movimento, Muybridge. Ele fez várias, né, fotografias sequenciais, aqui, deixa eu colocar mais imagens. Então você percebe, olhando essas fotografias, você consegue perceber também nitidamente, por exemplo, especificamente aqui que a gente está falando sobre arcos, né? Ó, vou pegar essa imagem. Olha só, o quadril do bichinho tá aqui, né? Depois ele vem pra cá, 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 tá? Percebam que ele está fazendo um desenho de um arco. Se eu for olhar boa parte dos movimentos, inclusive aqui, ó, posso até pegar o braço dele, ó, a mãozinha dele aqui, depois aqui, cadê a mão? Tá aqui, né? Vem pra cá, cá. Olha aqui, nesse salto, né? Na câmera de frente, né? Ó. Eu tenho a mão, posso até fazer isso assim, ó. Sabe? Olha só, tá? Eu tenho um desenho suave entre essas poses. Então isso é uma coisa que é importante a gente perceber, porque vai estar presente nas nossas cenas cotidianas. Por exemplo, vou pegar aqui essa galera fazendo parkour. Sem som, né? Pelo amor de Deus. E basta a gente escolher um ponto qualquer. Aqui, vamos pegar. Olha só que bacana, o desenho dele. Primeiro que você tem um desenho de ação, né? Uma linha de ação do personagem que é muito bacana, né? Ó. Que é muito legal essa linha de ação, ó. Né? Isso é muito bonito, assim. Se a gente for avançando frame a frame aqui essa animação, ó. Vamos olhar o pé dele. Olha só como o pé dele está fazendo um desenho.
de um arco, né? Então a gente vê o pé do amiguinho, o pé do coleguinha, ó. Ele vai fazer isso, uma coisa que meio que assim, né? Ele faz um pou, tá? Então a gente pensa nos nossos movimentos sempre com arco, até uma cabeça que gira, até uma cabeça que está se movendo. Também vai trabalhar com um desenho de arco que é muito bacana. Se a gente for olhar, vamos ver aqui uma outra imagenzinha qualquer. Vamos ver essa aqui, ó, uma referência de caminhada, né, de uma mulher caminhando. Ó. Tá? Se a gente for olhar, por exemplo, o quadril dela, o quadril, ela vai fazer um desenho que vai e volta, assim, tá? Ela vai e volta. Ela sobe, o quadril vai subir e descer, né? E também vai fazer esse jogo para os lados, tá? Se a gente for olhar aqui com calma aqui, ó. Não, eu tenho aqui, por exemplo, o quadril, ele tá aqui, né, ó. E eu posso avançar. Então ele pode, à medida que ele avança, ó, ele vem quase que para cá, né, ó. Quase que ele avança de daqui para cá. Então ele tem esse movimento lateral. Então as partes elas estão sempre todas meio que se movendo, tá? O pé, se a gente olhar aqui o desenho do pé, ele também vai fazer um arco. Opa, ele também vai fazer um arco assim, tá? O quadril, ele vai fazer um jogo, à medida que ela vai andando, vai fazer um jogo assim. Ok? Então, assim, quando a gente for animar, a gente vai pensar em arcos, invariavelmente. À exceção de movimentos robotizados, tá? Até uma flecha que você lança, objetos que você lança muito rápido, por mais rápido que seja, você ainda pode fazer. Ó, lancei uma flecha aqui, ela pode ter um arco mínimo, ou pode lançar um pouco para cima, ela pode fazer um arco mínimo, tá? Isso deixa a coisa mais interessante, tá? Então percebam, observem um pouco, né, os movimentos das pessoas e percebam como os arcos estão presentes aí, tá? Nos animais, nas pessoas, né? Tudo que vocês puderem observar é bacana. Assim, um animador, antes de mais nada, ele é um observador do mundo, das pessoas, do cotidiano, né? Uma coisa que eu sempre falo. A gente fica pegado a princípios, tem que ter arcos. Mas por que tem que ter arcos? Porque os movimentos da gente, os movimentos do nosso cotidiano são movimentos onde esses arcos estão presentes, tá? Então é por isso que é legal ter arco, porque se você tira esse arco, você tira a naturalidade ou a verossimilhança com o real, tá? E aí a animação ela vai ficando mais esquisita nesse sentido, tá? Então esse é um princípio e os princípios, na verdade, da animação que a gente vai relacionar são todos relacionados ao movimento e à nossa percepção do movimento. Inclusive, alguns, por exemplo, o exagero e a antecipação, que são coisas que não são presentes no nosso mundo cotidiano, né? A gente não exagera excessivamente para sair do lugar. Mas isso na animação traz uma ênfase, tá? Você enfatiza, você mostra para o espectador o que está acontecendo. Então isso é como que você lida também com o olhar do espectador em relação àquilo. Então tem uma dupla camada de entendimento quando a gente fala em animação e em princípios. Uma delas é buscar uma verossimilhança com o real, ou seja, se aproximar de questões físicas e questões de como o movimento se dá. E outra é relacionada à percepção. Não vamos entrar aqui em fenomenologia, nem semiótica, nem nada, mas assim, como que você pode conduzir o olhar do espectador ao que você quer. Entende? Então a animação, alguns elementos, alguns princípios da animação estão relacionados a isso. Quando você antecipa o movimento, você nem precisa mostrar o que você vai fazer na sequência, porque o espectador já entendeu. Então isso tem uma força muito grande. Tá bom, gente? Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai fazer um exercício de arcos, pensando em tudo isso que a gente, né, comentou aqui e refletiu a respeito. Vamos lá, então. Abraço.